Aí, pessoal, tudo beleza? Quadrinhos Porretas hoje vai falar sobre um quadrinista brasileiro que tem muito mais trabalho publicado na Europa do que aqui, mas que esse ano eu acho que as coisas vão mudar. E o pontapé para isso é justamente o primeiro trabalho no qual ele roteirizou, desenhou, arte finalizou e coloriu. Eu estou falando do Vander Antunes e do seu quadrinho recém-lançado pela editora Ultimato do Bacon, chamado Contos de Honra e Sangue. Mas vamos relembrar aí um pouquinho da carreira do Vander Antunes. Olha, ele começou a roteirizar quadrinhos e a publicá-los na década de 1990. E foi nos anos 90 que ele criou seu personagem mais famoso, né? O Zósimo Barbosa. Só que o Vander, ele queria mais. Então, ele começou a enviar amostras de seus trabalhos para a Europa. E o senhor Paquet, né, da Edições Paquet, gostou do trabalho dele e a partir aí de 2004, eu acho, ele começou a publicar por lá, né, dentro do mercado franco-belga. Só que por volta de 2006, o Vander começou a querer não só roteirizar, mas também desenhar as suas próprias histórias. E aí ele rompe com a Edições Paquet e põe na cabeça que ele precisa treinar aí melhor o seu traço, né? A desenvolver, a estudar desenho. E aí ele se volta para o mercado nacional, que nessa época tinha dado aquela efervescência, né? A gente tinha algumas editoras novas, como a Pixel, como a Desiderata. E o Vander volta a fazer roteiros, né? Publica aí por essas editoras, retrabalha o seu personagem Zósimo Barbosa, que antes era muito mais um detetive, e ele entendeu que precisava o Zósimo ser mais um cara mais descolado, mais brincalhão, tanto que ele vai dizer que o Zósimo, né, as histórias do Zósimo, eram mais assim, era um noir chanchada, certo? E tem aí uma influência bem grande do Nelson Rodrigues, né? Mas dentro de uma linha mais cômica mesmo. Essa verve cômica que eu gosto bastante aí no Vander Antunes. Bom, então em 2007 ele publica O Corno que Sabe Demais, né? Estrelado pelo Zósimo Barbosa, que eu não sei se vocês lembram que em 2017 virou uma série da Rede Globo. E no mesmo ano, a editora Noir, ela vai republicar essas aventuras do Zósimo Barbosa, né? O Corno que Sabia Demais e mais histórias inéditas. E o Vander está ali tentando aprimorar o seu traço, né? Ele já havia se mudado do Mato Grosso para São Paulo, voltou para o Mato Grosso. Ele estava ali tentando ser um artista, digamos assim, completo. Aí ele deu um hiatozinho na carreira, realmente foi treinar pra caramba desenho e aprender também a colorir. E em 2021 ele retorna, né? E aí retoma a parceria com a Edições Paquet, né? Volta a publicar lá na Europa e pela primeira vez ele vai conseguir fazer aí uma história escrita e desenhada e colorida por ele, que é Claire and the Dragons, que saiu também em 2021 pela Scout Comics, nos Estados Unidos, e que agora em maio de 2022 vai ganhar aí um TP, que eu acho que é com os 5 primeiros números de Claire and
the Dragons. Só que aí, em 2022, ele teve essa publicação maravilhosa, também toda feita por ele. Vamos repetir aí, roteiro, desenho e cores, tá? Chamada Contos de Honra e Sangue. Aqui a gente tem 5 histórias curtas, fechadas, que vão fazer com que a gente reflita sobre essa questão da, digamos assim, necessidade humana de se vingar de quem, digamos assim, manchou a nossa honra, ou a honra da nossa família, ou brincou com a nossa comunidade, ou brincou com o nosso país. Então, o Wander, ele promove aqui uma reflexão muito interessante, mas é uma reflexão feita através do humor. E é algo assim singular. Na primeira história, que ele vai falar sobre um ditador da América Latina, tá, gente? Que gostava muito de ir, principalmente, contra pessoas negras, indígenas e mais humildes, certo? Esses eram os inimigos primordiais desse ditador. E quando esse ditador morre, o que vai acontecer com o seu corpo? Será que as pessoas que lutaram junto com ele o amavam tanto assim? A segunda história remete aí à era medieval, né? Ao cavaleiro que mata dragões. Só que aqui a gente tem um cavaleiro velho, cansado, que sabe que aquela sua luta, aquela sua querela com o dragão será a última. E aí ele passa por um vilarejo que foi incendiado pelo dragão e a gente vai ter aí a relação entre alguns moradores desse vilarejo com esse cavaleiro cansado. Será que vale mais os objetos que esse cavaleiro possui, né, como sua majestosa, brilhante e magnânima espada, ou a ação dele de matar o dragão? A terceira história é a que eu acho mais intrigante, porque ele vai falar sobre 2 homens que começam a duelar e eles esquecem de tudo nessa questão da honra, de cada um vingar a sua honra. Isso, né, ele vai partir aí do conto do Joseph Conrad, que já tinha sido adaptado para o cinema pelo Ridley Scott, né, Os Duelistas, filme incrível. Só que aqui o Wander, ele estende esse conflito, né? O conflito original, ele dura 20 anos, com pausas, é óbvio. E aqui o Wander faz o leitor se criticar, né? Porque às vezes a gente entra em contenda com outra pessoa por um motivo que vai se perpetuando aí no tempo e às vezes a gente até depois esquece de por que a gente tem aquele outro como inimigo, né? Meio que o cérebro já vai no automático. E ele questiona isso aqui com esses homens que lutam por séculos, tá? Passando por vários momentos da história. O mundo muda em torno deles e eles continuam lá na mesma querela, na mesma queda de braço. A quarta história é uma história também intrigante, porque mostra um herói de guerra que volta, né, para a sua cidade natal. Tem, claro, todos aqueles problemas, aqueles traumas que a guerra provoca, que a guerra causa. Só que aí ele começa a gostar, né, dessa
certa fragilidade que ele exala às mulheres e do consolo que as mulheres propõem a ele. Só que ele não vai se contentar apenas com uma, né? Ele vai, digamos assim, sair pegando quase todas as mulheres da cidade. Não importa se são casadas, né? Enfim. E quando os homens descobrem o que está acontecendo, eles vão querer se vingar desse, digamos assim, espertalhão. E o Wander coloca isso aqui de uma forma tão brilhante que instiga a gente a pensar. Quando a gente se vinga e a gente sente o gostinho do poder, sente o gostinho, né, de matar, será que a gente não começa a querer justificar outras vinganças, outras honras perdidas por causa dessa questão do gostinho de poder que a gente tem? Porque aí ele vai fazer todo um paralelo entre os europeus, né? Aqui no Brasil, os portugueses que exterminaram os índios, e a partir disso ele faz um paralelo com esses homens enciumados que vão querer se vingar desse rapaz, né? Muito, muito interessante para a gente refletir. E a história fecha com dois senhores que querem matar aí um revolucionário, né? Porque sua cabeça estava a prêmio. E aí ele vai trabalhar toda essa questão do homem quase como um animal, né? O homem que vende os seus ideais por causa de dinheiro, né? E um homem que, da mesma forma que do conto anterior, ele sente esse gostinho de poder, esse gostinho de matar, e esse desejo de ter as posses, né? De ter poder e ter dinheiro. Para vocês verem o traço do Wander. Olha aí as cores que ele usa, a diagramação. Numa edição caprichadíssima da Ultimato do Bacon. É por isso, pessoal, que Contos de Honra e Sangue é um quadrinho porreta e o Wander Antunes é um quadrinista mais do que porreta. Um quadrinista nacional que merece, eu acho que até já passou um pouco do tempo dele ter esse reconhecimento maior aqui no Brasil e ter aí os seus álbuns que foram publicados na França trazidos para aqui para a gente, tá? E também a Claire and the Dragons, que está saindo nos Estados Unidos, que também venha para o Brasil. Então, pessoal, por hoje era isso.